noite! Muito boa noite! Começando a nossa aula para você aprender finalmente a aromatizar os seus doces veganos. Olha só, nessa aula de hoje eu vou te ensinar sobre aromas, mas basicamente... Maurício fazendo bagunça aqui atrás, gente. Mas basicamente eu vou te ensinar sobre aromas, mas basicamente eu vou te ensinar sobre mascaradores e realçadores de sabor, tá? Além da composição de aromas, que você precisa aprender a pensar para conseguir construir aromas em sobremesas na confeitaria vegana. Precisa, gente, não tem papinho, tá? Já vou avisando, não tem papinho. Ah, é muito trabalho. Ah, não. Tá bom, então fica com o seu doce meia boca. Desculpa a sinceridade, entendeu? Tem muitos lugares até muito bons e o doce, o salgado é ótimo e o doce deixa a desejar, mas assim, muito, porque não entende exatamente sobre isso que eu tô falando aqui. Então, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar já? Seguinte, se você é dessas que assim, quer uma soluçãozinha assim, ó, papum, vamos combinar? Com todo amor no coração, vai procurar a receita na internet, tá? Aquelas assim, fazer não sei o que fácil e rápido. Que você aqui é um papo de quem pode ser confeiteiro ou não, mas que quer fazer um doce bem feito de verdade. Não precisa ser confeiteira, tá? Pode ser amadora, pode ser uma pessoa que está fazendo para consumo próprio. Mas eu quero traçar uma linha bem clara aqui de com quem que eu tô falando, com quem que eu quero falar. É com uma pessoa que tem um nível de exigência assim, ó, acima da média. Tá bom? Vamos deixar claro já? Porque senão, às vezes eu recebo assim umas mensagens, entendeu? De nossa, mas é muito trabalho. Nossa, mas tudo isso, meu amor, sem problema, vai pegar a receita na internet. Isso aqui é uma aula de curso, é para quem quer. É para quem quer de verdade. Eu só tô disponibilizando gratuitamente aqui, aberto no Instagram, para te ajudar a pensar diferente. Porque o mundo vegano que vai ganhar o mundo é esse. É qualquer produto vegano bem feito, bom, gostoso, de verdade, entendeu? Então assim, eu posso tentar te ajudar e tal, mas assim, com gente que não tá afim não tem jeito. Então vamos deixar isso claro e vamos seguir para nossa aula. E para você que tá querendo de verdade aprender a aromatizar, a fazer um doce vegano bem feito, gente, gostoso. Sabe, que aquele não vegano fica assim, olhando pra sua cara, que você fala, ai meu Deus do céu, vai, conta aí. Tá viciado, né, amigo? Vai voltar quantas vezes eu queria. Maurício acabou de me falar, uma cliente. Ah, é cliente que não tinha confirmado? Quer pra sábado, Maurício? Pra que dia que é? Ou sexta? Sábado. Não me diz que é quinta. Quê? Não me diz que é quinta. Não. 3 tortas. Do nada. E eu, né, não vou dar desconto nenhum, ainda vou fazer um pacote com um pouquinho mais de torta, porque eu vou ter que parar para fazer essas tortas. Então, assim, é esse cliente que eu quero, entendeu? Esse cliente que, assim, ele tá disposto porque ele quer fazer negócio comigo, que não tem doce igual. Eu acredito que você também quer isso. Então, hoje eu vou te ensinar de um jeito que eu não ensinei, não mostrei ainda, né, em aulas abertas aqui, como é que eu faço isso. Primeira coisa, vamos lá, se você está chegando aqui hoje, se você não tem noção, meu nome é Lara, eu sou confeiteira e professora de confeitaria aqui na Monide e basicamente o que eu acredito e faço todos os dias são sobremesas veganas onde eu construo camadas de textura e camadas de sabor. Não existe simplesmente pegar para fazer uma cheesecake, jogar ali um monte de castanha, tofu, tudo que você encontrar pela frente, sem pensar. Não é que você não pode usar castanha, tofu. Não, eu uso inclusive. Mas tem que ser pensado. Tem que ter uma lógica, né? Na aula passada, que é uma aula que já está na plataforma, que já foi para as alunas do curso Cheesecake Fantástica. Essas aulas são aulas do curso Cheesecake Fantástica. Eu expliquei e eu mostrei como é que foi a cheesecake de uma panela só, porque antigamente eu fazia, né? Cream cheese vegano, creme de arroz, aí eu tinha castanha, tinha todos esses ingredientes, mas eu tinha que produzir antes. E coloquei tudo numa panela só, numa batida só no liquidificador, né? Uma batida antes, vai pro fogo, uma batida depois, para ele ficar bem lisinho.
e facilitei demais a vida. E naquela aula eu expliquei, vou fazer uma retomada rapidinha, expliquei os princípios para um creme, para você construir uma textura de creme na confeitaria vegana, e não é por nada não, que a minha aluna aí vai confirmar, creme é a minha especialidade, o brigadeiro, por exemplo, é um creme. São os melhores brigadeiros. Falo com orgulho, gente, porque deu muito trabalho desenvolver e eu tenho minhas alunas que têm muito sucesso. Então, cheesecake, creme, também. Tenho muitas alunas que falam, nossa, virou o jogo aqui na minha confeitaria. Então, eu sou de verdade especializada em cremes vegetais. E a primeira coisa que você constrói num creme é a textura. Precisa ser uma textura boa. Não pode ter uma textura meio liguenta de goma, de excesso de chia, gel de linhaça, que ela não pode ficar estranha, não pode. Primeira coisa, tem que ser uma textura que lembre, pelo menos, a textura do mesmo tipo de creme de origem animal. E na aula passada, que já tá, não tá mais aqui, não adianta depois ficar me perguntando, cadê essa aula? Não tá mais aqui no Instagram, já tá na plataforma. Eu justamente expliquei quais são os princípios, eu mostrei aqui, eu fiz. Né? Como eu acabo escolhendo ingredientes para compor o meu creme, que cada um, então um ingrediente vai trazer mais peso no paladar, você tem que pôr na boca, não pode ser aquela coisa só de amido, sabe? Então eu tenho que colocar um pouquinho de gordura saturada, eu posso colocar um pouquinho de farinha de feijão branco, eu posso colocar farinha de arroz, eu posso colocar farinha de amêndoas, posso pôr inhame, tem um vegetal maravilhoso, né? Não falta ingrediente. Diferente do mundo animal, nós temos muitas possibilidades para você fazer substituições. E eu acredito muito nisso. Você precisa poder usar os ingredientes que você tem aí. Se eu chamo aqui inhame, aquele, né? Peludinho, pequenininho, e você chama aí de qualquer outra coisa, na verdade aquilo não é nem inhame, chama taro, né? Tem uma convenção já há alguns anos que chama aquilo de taro. Mas você tem que poder usar batata doce, tem que poder usar o cará, tem que poder usar, enfim, outros ingredientes, tá bom? Então, eu mostrei que eu escolho os ingredientes baseado em cor semelhante, sabor suave e texturas que acrescentam na experiência, que quando junta tudo, no paladar fica certo, tá? Mas isso eu expliquei direitinho lá, foi só uma recapitulada aqui. Agora, para a aula de hoje, a partir do momento em que você tem esse creme, tem o creme? Então agora a gente vai aromatizar. Gente, foi assim que eu fiz com todos os produtos que eu lancei de confeitaria até hoje. Primeiro eu construo a textura. E agora eu tô trabalhando num outro que vocês vão pirar até o fim do ano. Vamos ver se sai, né, Maurício? Vamos ver se sai? Tem 2 produtos que vocês estão pedindo há muito tempo. Vamos ver, vamos ver. E eu tô repetindo nesse novo produto a mesma sequência. Primeiro eu trabalho a textura, depois eu construo o sabor. Porque a partir de uma textura correta e um sabor neutro, eu posso aromatizar. Pode ser... Ah, Lara, mas tem que ser aromatizante artificial? Não. Raspa de limão não é. É um aromatizante natural. Tá? Eu tenho aqui também, eu usava antigamente na Monide. Nossa, essa daqui tá tão antiga. Sobrou. E ficou aqui. Baunilha, tá? Isso aqui já tá até usado. Baunilha. Também é aromatizante natural. Encarece? O produto encarece. Usei por muitos anos, tá? Vou falar pra vocês que eu tinha um pote, sem brincadeira, cheio. Deste tamanho. E uma hora eu vejo o que eu faço com isso. Sério. E deu fungo. Foi tudo pro lixo. Inexperiência, os primeiros anos da Monide faz parte. Mas enfim, você tem sim opções naturais e artificiais, tá? Existem aromatizantes idênticos ao natural? Sim, eles chamam de AIN, aromatizantes idênticos aos naturais. Perfeito, só que isso não é tão comum. E quando você encontra, normalmente eles são mais caros, então esteja preparada. Na indústria você encontra com mais facilidade. Aqui, no mundo da confeitaria, normalmente são esses que são completamente artificiais, tá? E essência de leite eu quero que seja artificial mesmo, né, gente? Porque, né, vamos combinar. Então, vamos lá. O que eu vou falar hoje? Sobre como combinar
estes aromas. Eu tenho aqui, gente, um monte de aroma. Eu praticamente baixei tudo que eu tinha, que tinha a ver com esse tema, para mostrar para vocês um pouco de como isso funciona e até, de repente, abrir a sua cabeça para um monte de coisa que existe e que você não está ligada. Basicamente, eu vou, por exemplo, numa cheesecake. Se você é vegana há muito tempo, se você nunca comeu uma cheesecake feita com ingredientes de origem animal, então vou te lembrar um pouquinho. Uma cheesecake, ela é feita ali com cream cheese, ela é feita com ovos, muitas vezes ela tem leite condensado ou não, né? Mas assim, tem leite, tem creme de leite, açúcar e tal. Para aromatizar, o que eles costumam colocar? Baunilha, né? Raspinha de limão, às vezes coloca até um pouquinho do suco do limão para trazer ainda mais o ácido, porque o cream cheese já é ácido, né? Ele já traz uma acidez. O que acontece? Quando a gente vai aromatizar uma cheesecake, eu tenho que pensar nisso tudo. E por que eu trago esta aula para esse curso da Cheesecake Fantástica? Porque se você não tiver à mão todos, né, ou algumas dessas possibilidades, porque aqui eu vou mostrar algumas que são as minhas favoritas, elas são bem práticas, bem comuns, bem fáceis de encontrar, você tem que saber pensar do jeito certo para aromatizar do jeito certo. Percebe? Só que para a gente falar sobre construção de aromas, eu vou precisar falar sobre o quê? Realçadores e mascaradores. Existem alguns aromas que ajudam a realçar e existem alguns componentes que ajudam a realçar e alguns que ajudam a mascarar. Vou dar um exemplo. Baunilha é excelente mascarador. Toda vez que você tiver com algum sabor estranho, que você não tá lá com muita certeza se na mistura final tem alguma coisa que tá meio off, tira um pouquinho do seu creme. Eu tenho aqui um creme da cheesecake, gelado já. Tira um pouquinho do creme e mistura com, digamos, uma quantidade maior de algum aroma de baunilha, essência de baunilha, pasta de baunilha que você tiver, ou até baunilha pura. Tá? Mistura e come. Para você começar, sem você misturar no todo. Imagina, se eu falar, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu pego, boto uma colher de sopa aqui, né? E não fica bom, perdi o creme todo. Não. Eu pego um potinho e eu vou tirar um pouquinho e vou pegar uma colher de café ou de chá e vou misturar um pouquinho desse aroma. Para eu começar a me ligar se funciona ou não funciona. E é basicamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Vou mostrar pra você como é que eu faço esses testes, vou mostrar os muitos aromas que eu tenho aqui. Alguns eu vou provar em primeira mão com vocês, tá? E na cheesecake, realmente em primeira mão. E eu não quis nem provar antes, eu já provei todos eles no brigadeiro. Alguns eu gostei mais, alguns eu gostei menos. O Maurício não provou nenhum, de nada. E eu, de propósito, não provei porque eu quero que vocês vejam. Porque isso é muito mais legal do que eu já ter provado e aqui já ir assim com uma ideia. Não, eu quero que você tenha essa experiência de como que é você fazer esse tipo de teste. É uma delícia, gente. É muito bacana. A nossa profissão é muito legal. Porque esse tipo de coisa, assim, pra mim parece brincadeira. Eu me lembro que essa foi a sensação quando eu comecei na confeitaria. Eu vinha, né, do Equador, de uma área completamente diferente, então eu sou psicóloga de formação, lá eu trabalhava com política, na área de política pública, de defesa da criança e da mulher contra a violência, eu trabalhei nessa área, ajudava a desenvolver políticas ali, inclusive ajudei a estabelecer o serviço de atendimento a vítimas de violência no Equador, assim, umas coisas malucas, né, que você fala, nossa... Que eu morava em Quito, que Quito é como Brasília, né? Ali tá centralizado o poder do país, o presidente, tarará, tarará, assembleia, muito bem. Quando eu vim pra cá, me separei do Maurício, qual foi? Eu me lembro que eu me enfiei num curso de doceira no Senac em Tabuão. Gente, eu não tinha dinheiro para pagar esse curso, vocês não têm noção. Eu consegui uma bolsa, eu dei graças a Deus. Porque custava uns R$1.000 e poucos. Eu não tinha real. O dinheiro para isso, eu não tinha. Eu deixava meu filho na escola e vinha para cá. E ia para lá. Consegui a bolsa e eu me lembro nas práticas da cozinha, e era uma professora muito legal,
Eu adorava a minha professora. Era uma turma, uma galera bacanérrima, a gente dava muita risada, tinha gente de todo tipo. Então, assim, era muito gostoso, porque cada um trazia, né, a própria vida, as coisas que vivia. E eu sou uma pessoa que gosto de ambientes diversos, por isso que eu acabei gostando muito de ficar no veganismo, né? Sempre vem muita gente diferente, eu acho que isso dá uma refrescada. A gente, depois que tem uma certa idade, né, já tô com 45, é muito bom conviver com gente diferente. Você fala, nossa, pensa assim, que louco, que legal, não sei o quê. Enfim, eu lembro de quando a gente tava ali fazendo merengue, não tinha nada vegano, tá, gente? Tava ali fazendo bolo de não sei o quê, o docinho do não sei o que lá. Eu ficava assim, eu falava, gente, jura que tem gente que ganha pra fazer isso? Porque eu passava em reuniões longuíssimas, eu passava muitas vezes tendo que quebrar a cabeça, pensar como é que a gente ia resolver uma questão do atendimento, por exemplo, às vítimas. Eu passava também muitas vezes vendo histórias de vítimas, enfim, e ajudando a pensar na melhor forma de conseguir depoimentos de crianças e que sofreram violência. Então, assim, era um trabalho muito pesado. Era muito pesado. E eu já tinha essa realidade aqui em São Paulo antes de ir para lá, e lá só continuou. Então, o que acontece? Quando eu me vi neste mundo, eu falei, eu voltei a ser criança. Jura que é assim que vocês estão trabalhando? Gente, também quero. Então, assim, o que eu quero te mostrar aqui hoje é justamente isso, essa sensação de que muitas vezes a gente está naquele pau da cozinha. E, gente, produção é uma coisa e é desgastante, é cansativo. Você tem que se planejar para um dia ter alguém, crescer o suficiente para ter alguém trabalhando na produção, né, no seu lugar. Até porque para você fazer um negócio crescer, você não pode estar com o nariz enfiado na cozinha. Uma hora você vai ter que dar. Quando você está ali fazendo como renda extra, ok, tá? Quando você resolver crescer, né? Jogar o jogo de gente grande, você vai começar a pensar diferente. Mas fora da produção tem a criação de produtos. São as duas partes que você precisa trabalhar sempre. Inclusive a aula de quinta vocês vão gostar bastante. Venham na aula de quinta, viu? Não percam, vocês vão gostar muito. Que aí a gente vai concretizar o que vocês estão vendo aqui, que vocês vão ver hoje. Mas vocês vão ver depois concreto um produto, os produtos criados com esta mesma forma de fazer confeitaria vegana. Então, assim, quando você está em produção, correria, não dá tempo para você ficar assim fazendo essas gracinhas aqui, não. Que tem que entregar pedido, pauleira. Mas, quando você não está nessa loucura de produção, você está o quê? Criando. Nós somos criadoras. O papel de uma confeiteira é o papel de uma criadora. Gente, é um trabalho criativo. Só é braçal se você permanecer fazendo ali umas encomendinhas uma vida inteira. A partir do momento em que você já cresceu um pouco, você guardou uma grana, você está ali, né, procurando de repente alguém que queira crescer junto com você. Você já tem uma lista de clientes. Gente, pode escrever que tem gente prestando atenção, tá? Quem trabalha direitinho, sempre tem alguém bacana observando. Isso é uma coisa que eu aprendi nos anos da confeitaria. Você não tá sozinha, não. Você só acha. Faz o seu trabalho direitinho, que você vai ver que você vai se destacar. E alguém que tem o dinheiro vai querer fazer crescer. Isso acontece, sim, aconteceu inúmeras vezes com a gente. É que a gente acabou mudando de planos, ou às vezes, de repente, não era bem a ideia que a pessoa tinha, não era a ideia que a gente tinha. Mas aconteceu algumas vezes com a gente, tá? Então, assim, essa daqui é a parte que, pra mim, é a mais satisfatória, porque eu consigo ficar brincando com as coisas. E é nessa leveza que é gostoso levar. Porque depois que você chega a uma criação que funciona, aí você fala, gente, agora eu quero que esse povo prove. Eu quero esses nenê meu, tudo que é tudo filho meu, essas tortas, tudo filho. Filha e filho, tudo meu. Maurício não é o pai não, tá, gente? É só filho meu, vamos deixar claro. Eu sou mãe solteira aqui de boa, né? Porque eu que crio. Eu quero ver esses nenê no mundo. Eu quero que as pessoas provem, eu quero que elas opinem. Mesmo que de repente a pessoa fale, ai Lara, precisa ajustar tal coisa. Eu não me ofendo, porque eu quero meu nenê cada vez mais lindo.
Eu sempre chamei as minhas tortas de minhas filhas, tá? Só pra vocês terem uma noção do nível da relação. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui agora como é que a gente faz isso. Primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Ah, só um detalhe, tá? Vou mostrar os aromas que eu tenho, que vão participar do Clube do Aroma. Caramelo, doce de leite, por exemplo, tá? Brigadeiro. Todos eles vão estar? Não, nós vamos justamente avaliar quais são os que são mais necessários e quais, de repente, que uma grande parte quer, porque lembra que é uma compra conjunta, eu preciso que, né, muita gente queira para poder, porque a gente rateia e paga, né? Não é uma venda que eu tô comprando e vou revender, não vou pôr lucro em cima. A ideia é que a gente só coloque o custo, né, de manipular, dos potinhos, tarará, levar até o correio, mas assim, a ideia é que realmente as alunas tenham acesso a aromas que elas nunca imaginaram. Mauro, muito ruído. Desculpa. Vamos lá. Ó, leite creme, chocolate branco, eu tenho o doce de leite caramelo, o brigadeiro que eu já mostrei, os espéculos que vocês já viram na aula de biscoito, manteiga e tenho aqui o nosso famoso leite condensado, né? Eu pedi todos esses, gente, pensando nos meus doces em geral. O que eu tenho aqui à parte, fora esses que são os novos, né? Eu tenho, gente, super simples. Baunilha da Oetker, que pra mim é a melhor. Eu tenho essência de leite da Arcolor, que eu gosto bastante. Já comprei de outras marcas, a da Arcolor é a minha favorita. Aí eu tenho aqui o aroma de leite condensado da Adicel. Todas as minhas alunas da oficina do leite condensado vegano já conhecem, já sabem, né? Eu tenho também aroma idêntico, aroma em pó idêntico ao natural de nata. Por que eu compro o de nata, gente? Porque o de nata vai trazer um aroma igual o de iogurte. Tem aqui, esse aqui da Mega Sabor. Pasta, Pasta saborizante iogurte grego. Tudo que for alguma coisa que me traiga é espanhol, que me traga mais esse aroma do leite, eu quero. Lara, mas iogurte não tem nada a ver. A princípio não, mas quando eu colocar na mistura no meu doce, pode ser que mude, entende? Então é muito importante trazer esse saborzinho e ir testando. Você não precisa ter tantos aromas, tá? Como eu tenho, porque isso acaba ficando caro. Esses daqui foram amostras da empresa, mas eu acabo comprando muitos e depois, se eu não gosto, ou ele fica aqui ou eu dou para alguém, enfim, alguém que queira utilizar. Muitos eu fico com pena de jogar fora, mas se vencer não tem muito o que fazer, né? Então quando eu sei que eu não vou usar mesmo, eu acabo doando, enquanto ele tá valendo. Aroma em pó idêntico ao natural de doce de leite. Esse daqui no brigadeiro eu não gostei, por exemplo. Vamos ver hoje na cheesecake. Tem um aqui da Bella, que é o creme brulee. Fala, nossa, Lara, mas o creme brulee traz um caramelo. E o caramelo, de repente, apesar de não ter nada a ver com isso, não me custa nada testar, tá? Aí eu tenho o de iogurte grego e tenho o famoso de cream cheese da Especialità, tá? Esse da Especialità você encontra em lojas de... Esse da Mega Sabor aqui, o de iogurte grego, você encontra em lojas de confeitaria. E o da Especialità você encontra... Você joga no Google, tá, gente? Sempre que você tiver assim, você joga no Google. Porque lojas de sorvete costumam vender, tá? Mas é esse pote desse tamanho. E não é caro, mas você vai ter um pote gigante, tá? Quem tá no curso da Cheesecake, o Clube do Aroma, gente, a gente vai fechar essa semana, tá? Tanto o preço que tá atual, quanto também o Clube do Aroma. Então, aí eu vou fechar com as que já entraram, todas que estão interessadas. Se já der o número que eu tenho um número limitado, porque eu não tem como, a gente tem um pedido ali mínimo para fazer. Não tem como ficar aumentando muito, porque teria que ter muita gente, a não ser que tenha muita gente interessada. Mas o que acontece? Deu o número de pessoas para o que a gente tem aqui, o tamanho, né, a quantidade de caixas de aromas, deu. Não vai ter como a gente abrir para mais pessoas. Então, se você ainda não entrou, presta atenção, entra até domingo, tá? Porque a partir da segunda-feira que vem, a gente já tá assim, se tiver lugar, você entra no Clube do Aroma, dentro do curso da Cheesecake. Fantástica.
Se não tiver lugar, você vai ter que esperar de uma próxima compra. E eu não tenho previsão de uma próxima compra para este ano. Não tem condição. Porque fim do ano, né? É fim do ano, né? Inviável, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Como é que eu faço? O creme da Cheesecake, que eu tenho aqui, deixa eu botar isso pro cantinho. Creme da Cheesecake básico que eu tenho, normalmente, qual que é a receita que já está na sua plataforma? Eu uso a essência de baunilha da Oetker, eu uso a pasta de baunilha da Gustosia, tá? É essa que eu gosto. Tem algumas alunas que usam da Vanilla Brasil, eu nunca usei, já me disseram que é muito boa, ela é mais cara também, mas pode ficar à vontade, você pode usar. O que acontece? Por que eu uso as duas? Porque esse daqui traz um tonzinho, gente, é uma nota do aroma. Nariz coçando. Esse daqui traz outra nota. Antigamente, no lugar, eu não usava pasta, nem existia quando eu comecei, tá? Essa pasta não existia, por exemplo. Eu usava a baunilha mesmo, a fava. Imagina. Mas ela era cara, mas não era o preço que é hoje em dia. Eu preciso, pra mim, pro meu paladar, o que eu gosto, duas notas diferentes de baunilha. Elas se complementam, elas são muito diferentes. Se você tem dois aromas de marcas diferentes de baunilha aí na sua cozinha, depois você pega, abre e cheira. É totalmente diferente uma da outra. E elas se complementam. Essa é mais adocicada. Essa é um pouco mais amadeirada. Elas se complementam perfeitamente. Eu não gosto nem só com uma, nem só com a outra. Mas não só. Eu uso também, ó, raspa de limão. Pode ser o Tahiti ou o siciliano. E eu gosto de raspar na hora, tá? Na hora ela vai trazer aquela potência de aroma. Você pode depois, de repente, falar, Lara, não dá porque não tô com tempo, não vou ficar... Você pode raspar com antecedência e congelar imediatamente. E aí, quando você for usar, você tira só o que você vai usar e bate do jeitinho que eu mostro na receita. É bater no final, por último, que a gente bate por uns 15 a 20 segundos a raspa de limão. Eu bato no liquidificador para ajudar a moer bem pouquinho essa raspa, para ela soltar ainda com mais potência esse aroma, tá? Cítrico, né? Então, assim, e aí, por último, eu tenho a essência de leite, um aroma que traga, ele é artificial, totalmente artificial, de leite. Essa combinação é a que eu mais gosto. Às vezes eu coloco um aroma de limão, que eu tenho aqui, ele é industrial. Eu coloco um aroma de limão e fica muito bom também, mas ele, se você for colocar mais raspa de limão, até fica mais gostoso do que o aroma de limão artificial. Mas ele é bom quando de repente você não quer colocar tanto limão, não quer ficar raspando tanto limão. Para uma grande produção, uma produção já média, é uma boa, tá? E ele dura muito tempo, esse aroma. Vamos lá. Qual que é a questão? Eu tinha comentado com você de quando a gente vai falar de construção de sabor, eu tenho que falar de mascaradores e realçadores. Como eu falei pra você, a baunilha é um excelente mascarador. Eu tive um probleminha com castanha de caju na produção da semana passada. E o que me ajudou a resolver, mas assim, gente, é que nem mágica, real. Baunilha, eu coloquei mais baunilha. Sumiu o sabor estranho, ou quase, tá? Então você precisa começar a entender que, de repente, um ingrediente faz sumir um sabor estranho. E quando você for fazer, começar a fazer os seus testes. Cacau é outro ingrediente que é excelente mascarador. É ou não é? Qualquer creme que você for fazer, tem um pouquinho de cacau, você pode escrever que ele vai trazer aquele sabor do cacau muito pronunciado, intenso, mesmo que seja pouco cacau, ele vai disfarçar todo o resto. Então o cacau também é um excelente mascarador. E agora, qual que é um realçador de sabor? Um é muito conhecido, que é o sal, eu não estou com sal aqui. Um muito conhecido é o sal. Sal é excelente realçador de sabor, mas não só o sal. Isso é outro ingrediente que também vai na nossa receita.
Ácido cítrico, um ácido. Tem muita receita vegana que fica sem graça, porque a pessoa não se ligou de colocar ali, ó, um pouquinho de suco de limão. Só isso, não precisa usar ácido cítrico, tá? Pode usar o suco do limão. A pessoa não se ligou. Às vezes numa comida salgada, tá? Não precisa ser só doce, não. Por que que acontece? Ele vai estimular as papilas gustativas e vai fazer prova de uma próxima vez. Alguma comida que estiver um pouquinho sem graça, mas não é para ficar ácida, é só um toque. É o que eu gosto de fazer com a minha cheesecake. Gente, isso tudo é pensado. É para você entender que doce vegano bem feito é assim. Tem que ser pensado. Na confeitaria tradicional, bem feita, aquela confeitaria que você fala, nossa, que a pessoa se destaca, você pode observar. Não é só um brigadeirinho bem feito. Não. Ela escolhe. Tô falando da confeitaria tradicional, tá? O chocolate que traz o sabor que ela quer. Muitas vezes até leite condensado, creme de leite, nananá, que tem aquelas características não só de textura, mas do sabor que também agrada. Qualquer confeitaria bem feita, ela está prestando atenção a detalhes. Por isso que isso aqui eu falo que é uma profissão de gente chata. Você tem que ser chata, sinto te dizer. Eu me assumo. Porque senão você não fica, porque são detalhinhos. Tá? Então vamos lá. Quando você estiver fazendo essa combinação de aromas, lembre-se disso. Mascaradores e realçadores. Você pode usar isso a seu favor a todo momento. Tá um pouquinho sem graça? Põe um pouquinho de ácido. Não pôs pitada de sal? Põe uma pitada de sal, vamos ver como é que fica. Nossa, tá um sabor estranho. Tira um pouquinho, testa com um pouquinho mais de baunilha, por exemplo. Tá? Você tem uma ideia, uma combinação que funciona muito é coco com um toque de baunilha. Nesse caso, ele acaba criando um outro aroma que fica muito mais agradável do que apenas o coco puro. Aí ele não funciona necessariamente como um mascarador. Mas ele entra, são dois aromas que se combinam e ele acaba realçando o coco, mas não é que vai ficar com mais gosto de coco. Ele dá uma amenizada no coco e fica... O Maurício às vezes fala, ele fala, você não parece vegano, parece que tem leite? Eu falo, é só colocar um pouco de baunilha no coco, que traz um pouco do aroma do leite. Ele acaba suavizando o coco, por isso que assim, ele é um mascarador, mas cria um novo aroma que fica delicioso. Vocês já tinham reparado nisso? Que coco com um toque de baunilha fica mais do que perfeito? Fica delicioso, de verdade. Se tiverem alguma pergunta, essa foi a parte teórica. Quanto tempo eu estou aqui dando explicação, Mauri? Deixa eu até beber um... Deu uma hora já? Já deu uma hora? Não, 37 minutos. Mas eu comecei uns 7 minutinhos atrasado. Ah, mas não tem que ser todo, né? Que 4, 5... Maurício entrando em pânico. Tipo, ela ficou 30 minutos explicando um negócio. Agora ela vai ficar 30 minutos. Vamos votar. Por sabor. Vamos votar. Vamos lá. Agora é a hora. Falei pra vocês não irem embora que vocês iam curtir. Vem cá. Vamos começar a provar. Não vou usar os que eu sempre uso, porque eu já conheço como é que fica, tá? Pra quem é aluna, na receita, na plataforma, tá tudo explicado, tá? As quantidades, como é que você faz, ok? Você coloca do mesmo jeito. A aula tá gravada, tá, gente? Tem uma aula gravada da cheesecake. Você coloca do mesmo jeito. Seja a receita antiga ou a receita nova. Do jeito que está na receita antiga, você pode colocar na nova também, tá bom? Tranquilo. Vamos lá, vou perguntar para vocês então. Ficou alguma dúvida até aqui? Vai mandando aí que daqui a pouquinho eu consigo responder. Deixa eu... Vamos lá. Vou deixar aqui do lado do telefone, que qualquer coisa vocês me perguntam. Vamos lá, meus amores. Quais aromas vocês querem? Vocês vão ter que mandar no chat. Vocês vão ter que mandar no chat. Se tem amiga sua confeiteira vegana ou não vegana que nunca viu esse tipo de aroma, compartilha, chama ela pra live, gente. Porque assim, eu sei que toda confeiteira adora aromas. Então, compartilha, chama, porque é muito bacana que as pessoas vejam que o veganismo não fica atrás de ninguém quando você sabe aromatizar, tá? Olha só, vamos ver. Eu tenho aqui o creme da cheesecake, do jeitinho que eu ensinei na aula da semana passada. E aí eu quero saber o que vocês querem que eu prove primeiro. Eu tenho aqui caramelo e doce de leite.
Eu tenho aqui chocolate branco. Chocolate branco ficou muito bom no brigadeiro. Eu tenho brigadeiro. Não, brigadeiro é escuro, não vou pôr não, tá? Porque esse é brigadeiro de chocolate, então teria que ser de chocolate minha cheesecake. Tenho manteiga. Será que traz um sabor? Tem muitos aromas de manteiga da indústria que traz um sabor de leite. Tem aroma de leite que traz sabor de manteiga. Então, sempre eu peço de manteiga, mesmo que seja para um creme, porque ele pode ir mais para o espectro do leite ou mais para o espectro da manteiga. Tenho também leite condensado, deve ficar interessante. E tenho leite creme. Eu acho que a gente devia começar por esse aqui, tá? Que eu acho que esse é o que vai pegar todo mundo, vai ficar todo mundo interessado. O que eu tenho aqui? Eu tenho natural de nata, tenho de doce de leite, tenho o de iogurte, acho importante a gente fazer esse também, e o de cream cheese, já que a gente tá com a cheesecake. O que vocês acham? Ó, minha opinião, a gente começa com os de leite e chocolate branco. Vamos ver se vocês concordam. Leite, creme e chocolate branco. Aí eu tenho iogurte, nata, cream cheese. Vamos ver se eu tenho mais algum aqui. Leite condensado, pode ser. Doce de leite caramelo, será? Será que fica bom? Manteiga? Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos ver. Ah, tenho esse aqui, ó. Aroma em pó. Esse aqui é de leite ninho, tá? Ele é um aroma que imita leite ninho. Isso aqui é da Dicel, tá, gente? Eu achei ele bem artificial no brigadeiro. Não sei como é que vai ficar na cheesecake. Esse aqui é extrato de malte, não tem nada a ver. Ah, não. Condimento, sabor, manteiga que tem no site da Dicel é salgado, tá? Não é pra confeitaria. Se eu for comprar, já fica sabendo. Que é condimento. O que vocês acham? Me contem. Qual que eu... Gostaram? Essas alternativas? Rola? Sim? Começamos por aqui. Leite, creme, nata. Chocolate branco, cream cheese. Falaram de chocolate branco. Cream cheese, chocolate branco, cream cheese, olha. Iogurte, nata, cream cheese. Sim, esses aromas são aqueles que eu falei outro dia, gente. Lara libera a aula da semana passada. Ô, meu amor, só na plataforma, só na plataforma. Posso pensar de deixar essa de hoje, hein? Vamos ver, vamos ver. Aroma de queijo na cheesecake? Pois é, cheesecake, aroma de queijo. Mas esse aqui não pode, tá? Porque esse daqui é salgado, não vai rolar. Mas de cream cheese rola. Então eu vou fazer o seguinte, vou começar com os de leite. Não, chocolate branco. Deixa eu ver o que mais vocês pediram. Se prove todas. Chocolate branco, cream cheese. Gente, cream cheese e chocolate branco tá ganhando, hein? O chocolate branco era bem gostoso, vou falar pra vocês. Ah, e tem um aqui. Ah, aproveita e fala. Por isso que eu digo, tem alguns coringas. É que quem trabalha com aroma sabe disso. E eu queria fazer essa aula. Gente, real, essa aula. Vocês não viram ninguém fazendo esse tipo de aula, tá? Que é informação da indústria, que não chega pra gente. Então, eu vou atrás pra trazer pra vocês. Seguinte, e eu fico assim com essa cara, gente, porque eu sou apaixonada nisso. Eu sou apaixonada, louca, amo, e sei que vocês também. Tem um monte de aluna doida que gosta. A Kemi tá por aí, né, dona Kemi? A Kemi me vê com aroma, ela enlouquece. Ela é só uma delas, mas tem várias. Por exemplo, quando você entra em contato com alguém da indústria, ela vira e fala assim, é uma aromista. Tem o pessoal do comercial, que é com quem você fala, mas se você quiser tirar dúvidas, você fala com a aromista. Juro, isso é um trabalho. Eu já fiquei assim, será que dá pra fazer estágio? Queria fazer um estágio. Gente, eu sou tão animada quanto vocês com aroma, tá? Tamo junto, real. Vamos lá. O que ela me sugeriu? O Maurício tá aqui rindo, gente. O que ela me sugeriu? Ela falou, Lara, vou te mandar um aroma de baunilha, esse vanilla flavor aqui. Ela falou, por quê? Se você colocar, ele dá uma... lembra que eu falei que a pasta de baunilha, a essência de baunilha... Falou assim, ele acaba combinando, baunilha, ele não só mascara, mas em muitos casos, se você colocar um pouquinho só, ela falou, é só um toque.
ele acaba combinando do jeitinho que a baunilha combina com o coco para trazer, isso aqui é tudo de origem vegetal, tá? Pode ficar tranquilo. Para trazer, para dar uma, ele acaba trazendo um saborzinho de leite. Falei, eu tenho essa mesma experiência com pasta de baunilha. Ela falou, se você tem isso com pasta de baunilha da confeitaria, você vai amar. E eu realmente fiquei impressionada no brigadeiro e em biscoito eu coloquei. Ficou muito bom, tá? Então também vou pôr esse. Então vamos lá. Vou separar alguns potinhos. E aí a gente faz de uma vez. O Maurício tá aqui me olhando feio. Uma cara de, você vai ficar até meia-noite testando isso tudo. Juro que não. Hoje é terça-feira. Tem muito trabalho na semana ainda. Não dá pra ficar aqui até meia-noite. Provando aromas, poderíamos, né, meninas? Poderíamos. Vamos lá. Eu vou pegar, então... Primeira coisa, eu vou colocar todos nos potinhos. Mário, você quer mostrar aqui como é que eu tô fazendo aqui? Mário. Vou colocar aqui. Assim, pra pessoa ter uma noção. Ó, primeira coisa que eu vou fazer. Vocês estão vendo bem aí, gente? Esse eu fiz um pouquinho mais cremoso, tá? Esse creme da Cheesecake, acho que aqui eu coloquei demais. Justamente para ficar mais fácil, tá? Eu tirei um pouquinho do amido, tá, gente? Da receita original, só para vocês verem como é que ele fica, ó. Ele tá extra cremoso. Tirei um pouquinho do amido, não coloquei o agar-agar. Na verdade, eu tirei metade do amido. Não pus agar-agar. O que mais? Eu fiz mais alguma mudança. E coloquei um pouquinho mais de água também. Então, ele tá mais molinho. Daria um ponto de corte cremoso, tá? Mas no verão eu faria ele um pouquinho mais firme. Isso aqui é só para fazer o teste. Aqui ainda acho que tem muito. Calma aí. Muito bem. Vamos lá para o nosso primeiro. O triste, gente, aqui de chocolate branco, por exemplo, tem 2. Eu vou sentir o aroma, tá? Ó. Ui! Você enfia muito o nariz nessas coisas e você se arrepende. Ó, eu começo sempre com muito pouquinho, tá? Aí eu coloco, ó. Porque eu não posso deixar ele muito, muito forte, senão eu não consigo sentir o sabor de verdade. Ele acaba virando uma gororoba. Esse aqui é chocolate branco. Vou pôr o outro, que é esse daqui, que é o líquido. Vamos testar os dois. Vamos por partes. Tem que ir com calma, senão a gente me atrapalha. Deixa eu pegar a pipeta desse. Qual que é a referência? G6. Aqui. Ó, tudo organizado, hein? Fala a verdade. Ó, tá até aqui, tá vendo? Cada gotinha tem 0,3. Isso quem me informou foi a aromista. Só pra vocês terem uma ideia. Então eu coloquei ali 3 gotinhas, tá em torno de 1 grama. É bem pouquinho mesmo. Tampar. Medo de tombar isso, né? Fala aí. Tá. Os dois aqui, né? Tá. Beleza. Eu acho que vai me faltar a colherinha, mas tudo bem. Esse é líquido. Pode afastar agora para elas me verem provando. Interessante. Eu cheirei. Gostei do cheiro. Interessante, ele tem mais aroma do que sabor. Calma aí. Onde eu pus? Calma aí, caindo. Cadê? A pipeta. Acabei de pôr ela pra cá.
Aqui, achei. Vou pôr mais um pouquinho. Tem alguns que eles vão ter mais aroma do que gosto. Isso é bem característico. Eu gosto que ele traga um sabor também. Não fique só cheiro, mas aí eu ponho na boca, ele some. Tá bem fraquinho. Vamos testar o outro? Tem que sabor desse? Chocolate branco. Esse daqui já cheirando, não senti. Ele traz mais um sabor. Mas é interessante que ele não traz um sabor que fica muito dominante. É um sabor suave. Aí o que ela me indicou? Coloca um pouco de vanila. Desse de baunilha. Ó, tá? Bem pouquinho. Para ver se ele complementa melhor. Então é isso que eu vou fazer. Interessante. Eu achei que ficou melhor. Mas veja bem, ele não vai ser aquele saborzão o em pó traz mais um sabor. É suave. O que ele pode fazer? Quando você coloca, de repente, gente, aí me dá louca, tá? Depois que eu já... já tô provando mesmo. Aí eu piro, não coloquei nada aqui de baunilha, tá? Da baunilha que eu uso, dos aromas que eu uso. Esse aqui, por exemplo, é o de leite que eu já uso e que é o que eu indico para as alunas. Ele já tem um aroma mais forte, tem que tomar cuidado. Vamos ver? Eles se complementaram. Foi o chocolate branco, essa baunilha em pó, chocolate branco em pó, baunilha em pó e esse aroma de leite. Tem gente que não gosta, tá? Acha enjoativo, então por isso que assim, vou mostrando. Mas você percebe que eu usei aqui 3 aromas que para eu ficar satisfeita? Lara, mas eu vou ter que usar isso em todos? Não. Mas eu quero que você comece a entender aqui ao vivo e a cores como é que funciona a construção de sabores. Lembra que eu fiz aquele creme bem básico? Eu fiz um creme que não trouxesse nada, um sabor muito forte. Pois é, como agora eu não tenho um creme tão forte, fica mais fácil aromatizar, né? Colocar os aromas em cima. E aí aqui o que eu tô fazendo? Construindo com aromas artificiais? Sim, mas estou construindo aromas. Mais uma vez. Vou deixar esse do jeito que tá, não vou nem acabar, porque agora o que eu vou fazer? Vou deixar eles dois aqui junto para eu saber qual é qual. Esse daqui era este. Porque, gente, já que eu já tenho alguns aqui que eu coloquei, é bem pouquinho. O que eu faço? Eu, como de repente, mando um cream cheese. Gente, é assim que eu descubro um monte de combinação de aroma. Mando um cream cheese aí e falo, gente, não é que deu certo? Percebe? Totalmente sem querer. Totalmente sem querer. Vamos lá. Botar o de cream cheese. Cream cheese tem que pôr bem moderado, tá? Ele fica estranho rápido. Se você botar demais, você vai se arrepender mesmo. Eu usei isso aqui para aromatizar o brigadeiro de cream cheese e o brigadeiro de... Eu coloquei 2 gotas, você viu? O brigadeiro de cream cheese e o brigadeiro de cheesecake. Os dois foram aromatizados assim. Mexo. Do mesmo jeito que vocês me viram fazer aqui em cima da mesa. Quando você come, não sei se você tem ainda a referência, tem muita gente que é vegana há muito tempo já. Quando você come alguma coisa com cream cheese, ou quando você comia, talvez você não lembre o paladar, mas ele tem um ácidozinho, mas depois,
traz um sabor mais fechado, né? Esta pasta, ele tem esse sabor mais fechado. Ele não traz aquele ácido. Por que eu falo mais fechado? Porque o ácido, lembra que eu falei? Que ele realça. Lembra que eu falei o ácido cítrico, o suco de limão realça? Aqui, o cream cheese, ele não é ácido. Então, é um sabor que fica mais fechado. Lembra? Mas falta alguma coisa. Você fala, gente, mas falta alguma coisa. Falta o ácido. E aí, onde que ele combina perfeito? Pasta de iogurte grego. Gente, real. Esses dois juntos, eu fiquei impressionada. Impressionada de como funcionou. Esse daqui, ele é um pouquinho mais... Ele tem muita goma, tá? Então ele é meio assim, elástico. Eu não gosto dessa textura porque eu fico olhando feio. Como esse aqui eu já conheço, eu vou pôr aqui, ó. Mas tem que pôr pouquinho. Ah, peraí, vocês não estão vendo, né? Calma aí. Deixa eu mostrar aqui. É que aí eu tenho que segurar isso. Eu coloquei basicamente também aqui bem pouquinho. 2 gotas, foi pouco. Qual que é a questão do iogurte grego? Ele vai trazer um saborzinho de iogurte real, tá? Isso aqui é a loja de confeitaria, você acha. Online você acha. A Laura babando. Aí ele traz aqui o ácido, que abre, e um saborzinho de iogurte. Mas tem que controlar muito bem. Eu coloquei um pouquinho demais aqui. Porque se ele deixar muito ácido, não fica bacana. Eu não gosto. Vou colocar mais uma gotinha desse. Peraí. 2. Pronto. Você tá vendo como é bem de pouquinho? É de pouquinho, gente. Ó. Deixa eu só limpar um pouco isso. Que ficou o aroma todinho na colher. Ó, misturo de novo, vamos provar. Agora ficou perfeito. Perfeito. Nossa, a acidez perfeita. Eu vou fazer um teste desse, inclusive, meninas, eu tô testando essa semana toda, tá? Vocês vão gostar, tem. Não é só o cheesecake de uma panela só, não. Eu quero que você possa fazer sem castanha de caju também. Então vai ter lá uma receita para você fazer com qualquer leite industrializado. Sim, tá? Esperem. Como eu disse, tem bastante novidade rolando. E vou dizer, se você não entrou ainda, você tá perdendo. Real. Vai? Maurício, quando eu como, quantas vezes eu sujo a minha roupa? Sério? Todas as vezes. Todas. Não tem uma vez que eu não me sujo, gente. Isso é ser Lara. Tô, pode pôr pra lavar. Isso é ser Lara. Fica conversando com a colher cheia de cheesecake. Pá! Normal. Tá? Então, ó. Por quê? Tem gente que não pode consumir castanha, tem gente que não gosta, tem gente que acha caro, tem gente que não encontra. Então, a cheesecake de uma panela só vai vir também uma receita para você poder usar qualquer tipo de leite vegetal ou usar bem menos castanha. É uma versão que vai ter pectina e lecitina, tá? Então são 2 novas receitas de cheesecake. Não só de uma panela só, mas também para você poder adaptar a outros ingredientes que de repente você até prefere. Sim, eu tô muito feliz com isso, porque eu sei que vocês queriam isso há muito tempo. Tá, já deu para ter uma ideia. Esse aqui eu já conhecia, tá? A combinação. Mauro, lava essas 2 colheres pra mim. Eu não tô com muita colher aqui, eu vou sujar mais colherinho. E agora eu vou para os de leite, tá? Eu acho que com os de leite a gente já deu, né? O teste basicão pra fazer já. Vou jogar isso pra cá. Essa combinação você encontra, sim, pra comprar online, exatamente desse jeito que tá aqui. O iogurte grego e o de cream cheese. Como eu disse, é um pote grande, você vê que você usa gotinhas. Se você tá no curso da Cheesecake Fantástica, a gente vai porcionar este também, da Cheesecake, do Cream Cheese, para você poder ter, enfim. Porque isso aqui, por exemplo, essa quantidade, por mais que eu faça muita cheesecake, gente,
você usa muito pouquinho por torta, né? Pra vocês terem uma ideia. Eu uso aqui de 0,5 grama até 2 gramas por torta. Porque eu não uso muito de um aroma só, eu faço essa combinação. Então não tem muito como, percebe? Então acaba ficando muito aroma. Esse é o único problema, tá? Desses aromas. E aí você acaba jogando fora. Não tem muito o que fazer, não. Toma, Mauri, lava esse também pra mim. Gostaram até aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Curtiram? Curtiram? Essas receitas estão na plataforma do Cheesecake Fantástico. Está lá, é a mesma... Isso, o que acontece, Lúcia? Nós tínhamos um curso, gente, muito antigo, que era um curso que a gente trazia algumas, assim, umas 7 receitas de cheesecake diferentes. E esse curso, enfim, foi um curso da pandemia e tal, ele acabou. Mas muita gente pedia pra gente as receitas de cheesecake. Muita gente pedia. E aí, esse ano, a gente abriu uma turma bem pequenininha em janeiro. Primeira e única turma que teve, da Cheesecake Fantástica. E agora, como fim de ano, elas são muito práticas. Porque você congela, você pode ter a pronta entrega, você faz por lote, faz várias. Então, eu trouxe de volta, mas aí eu aproveitei para fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que é revisitar as minhas receitas. Falei, eu evoluí muito desde as primeiras receitas de cheesecake. Falei, vou revisitar. Aí veio essa de uma panela só. Agora também vai vir a de sem castanha de caju. Nós vamos trazer as adaptações na aula de quinta-feira. As adaptações para outros sabores, para você poder usar frutas, sim, para fazer. Por exemplo, vai vir blueberry, vai vir coco, vai vir chocolate, e a outra era pistache. Então, vai vir outros sabores para você poder também inovar com as suas cheesecakes. Então, tem toda uma nova área de bônus que a gente nunca disponibilizou, entendeu? Nunca. Tanto que tem um monte de aluno que já conhecia essas receitas de outros cursos, né? Desse curso de Viver de Confeitaria, mas acabou vindo, falou, não vou perder, porque realmente tem muita coisa nova, muita coisa bacana, tá bom? Essa sim, eu que baba no avental. Você também baba no avental? Carmoim. Somos duas, então. Vamos ver. Tudo certo até aqui? Curtiram? Entenderam como é que funciona? Esse daqui, ó, a Deliveg Oficial tá perguntando. Esse aqui, o de cream, qual a marca dos saborizantes? Cream Cheese da Especialità. E esse daqui é o iogurte grego da Mega Sabor, tá? São os dois de origem vegetal, tá, gente? Não tem nada de origem animal. Os outros que eu testei de chocolate branco antes, eles só vão estar disponíveis no Clube do Aroma, tá, gente? Que a gente vai conversar sobre isso semana que vem no Telegram de alunas, tá? Que é um grupo aberto para vocês interagirem. Vamos ver. Tudo certo até aqui, meus amores? Não tô vendo pergunta, vou pro final. Então tá bom. A Ana tá gostando. Vamos lá. Vamos pra gente não ficar até muito tarde. O Maurício já está me olhando feio, gente. O Maurício já está me olhando com uma cara de... Até que horas? Ele já quase dormiu aí atrás do celular umas 3 vezes. Porque o Maurício, ele é assim, ó. Ele é velho. Então, se você vai conversar muito tempo com o Maurício, eu quase não falo, né? Quase nada. O Maurício, ele vai fazendo assim, ó. Ele até assim, ó. O olho vira, sabe? Aquele povo que vai dormindo em pé. É ele. Né, Mauri? Era pra ele estar aqui experimentando comigo, viu, gente? Ele ficou com vergonha. Eu falei, Maurício, venha apresentável pra você provar comigo. Ele assim... Tá aí dando uma de besta, que não vem pra cá de jeito nenhum. Ai. Vamos lá agora provar os de leite. E aí eu prometo que eu acabo essa aula, que eu acho que vocês já tiveram uma boa ideia. O que mais eu testar de repente agora até o fim da semana eu mostro pra vocês nos stories, tá? Mas acho que já deu pra ter uma ideia. Os de leite, sim, vale muito a pena a gente testar. Deixa eu ver qual outro que eu tenho. Faltaria o doce de leite e o de nata. Pra quem tinha me perguntado, esse aroma é idêntico ao natural. Nata e o de doce de leite você encontra no site da Adicel. Tá aqui o nome, Adicel, tá? Que é daqui do Brasil, então você consegue comprar online. Esses... São veganos, esses dali? Sim. Que falando aí que perguntaram. Não, eles são todos de origem vegetal.
São todos de origem vegetal. Dadicel, todos de origem vegetal. Depois me manda um direct se você tiver uma informação diferente. Gente, depois que eu passei, né, raiva com a Melken, eu não duvido, tá? Originalmente eles são de origem vegetal, porque é idêntico. Não tem nenhum ingrediente de origem animal. Mas, né, como eu já passei raiva com o povo da Melken, eu não usei, isso aqui é só para teste. Eu não usei nenhum doce, então eu tô tranquila. Mas é sempre bom confirmar, né? Se vocês têm uma informação diferente, pode passar para mim, por favor, pelo direct que eu vou entrar em contato. Vamos lá. Ó. Seguinte, esse daqui, esses dois de sabor leite artificial. E esses dois também, todos são sabor leite, sabor creme, tá? Vamos lá. Vamos colocar... Quer pôr aqui em cima, Mauro? Para vocês poderem ver? Esse aqui foi o de cream cheese, tá. Então eu tenho aqui sabor leite. Já vou deixar ele aqui. Opa. Ah, tá um monte de colherinha ali, beleza. Vou deixar ele aqui. A pipeta desse é a HL. Eu coloquei ele aqui muito suave pro brigadeiro. O que foi? Eu perguntava a todos, o que passou com a Melken? O que passou com a Melken? Gente, isso é babado. A Melken, ela tinha me confirmado que aquele granulê deles, a moça me confirmou o serviço deles, mas assim, ainda bem que eu tinha o print. O Dadicel faz tempo, eu não sei se eu tenho print. Mas bom saber que de repente não é. Eu não gostei deles mesmo, então tá tudo certo. HL. E aí depois veio uma aluna que me informou. Falou, Lara, tem uma amiga minha que disse que conversou com eles e eles confirmaram que não é vegano. Eu falei, gente, tá de brincadeira. Você tem o print? Eu falei, tenho. E aí a gente fui tretar com eles, gente, fiquei muito brava. E aí eles falaram, desculpa, realmente a funcionária se enganou. Eu falei, como assim? Eu recomendei no meu story, gente, vocês estão de brincadeira, eu recomendei para as minhas alunas. Palhaçada, fiquei muito brava. Eu, às vezes, até usava chocolate da Melken, eu não uso mais. Eu passei raiva, falei, não quero nem saber. Não quero mais saber. Palhaçada, falta de respeito. Pô, foi uma pessoa competente para responder pro público, gente. Como assim ela acha? É a pessoa que não entende que é sério isso, sabe? É chatice de vegano, ela deve pensar. Palhaçada, fiquei muito brava. É que assim, quando eu vou fazer um story pra vocês, gente, eu respiro umas 10 mil vezes antes. Eu tive vontade de fazer o story xingando muito, mas assim, né? Pessoa, faço a fina. Faz de conta que eu tô assim, plena. Puta da vida. Mas disfarça. Então, vocês estão me falando da Dadicel. Nossa, esse tem um cheiro bom, hein? Gente! Isso aqui tem cheiro de leite ninho. Eu vou até pôr um adesivo aqui, leite ninho. Nossa senhora! Puta que pariu, está muito bom. Tô passada. Qual que é esse? É o XL? XL, gente. Nossa, isso aqui num creme. Fala sério. Sério, vocês... É sério. E esse último? Tem uns cheirinhos de nada, alguns, né? Ó, pronto. Vamos agora voltar no nosso primeiro, a gente mistura. Pode pôr aqui de volta na minha cara, para elas poderem me ver provando. Pode pôr. É? Minha cara de volta. Para me ver provando. Ai, meu nariz. Vamos lá. Tem um outro detalhe que eu preciso trazer para vocês, tá? Existem alguns aromas que você põe na hora, não tem gosto de nada, gente. Tem gosto de nada. Prova no dia seguinte, tá? Porque às vezes é um aroma de lenta liberação. Nem todos são como esses aromas que a gente compra, né? Você pôs, pá! Não.
ele tem lenta liberação. De um dia pro outro muda, tá? Às vezes você põe na hora, que nem esse aqui eu senti um saborzinho estranho. Então eu acho que ele é de lenta liberação. Porque ele não tinha um sabor definido. Vou provar amanhã então, vamos ver. Vou até deixar ele aqui, tá? Então acontece isso também. Vou pegar esse aqui de leite. Nossa, Lara, dá pra fazer sem provar? Dá, quando você tá em produção você consegue não provar seus doces, mas quando você tá criando, inviável. Eu tô doida pra provar esse. Nossa. Ai, por favor, seja tão bom quanto o seu cheiro. Nossa. Vocês tinham que estar aqui pra sentir o cheiro. Filha da mãe. Nossa Senhora. Leitinho, tá? E como se chama esse daqui? Milk flavor. Ele tem uma... Não tem nome, gente. Eu vou pôr um nome pra facilitar pra gente no Clube do Aroma, tá? Porque senão a gente vai ficar falando o código. O código da referência é XL42. Não tem. Vou pegar uma colherinha. Ai, que delícia! Amei! Esse foi meu favoritaço! Maravilhoso! Amei! Nossa! Esses em pó, eu acho que eles são de lenta liberação. De liberação lenta. Ó! Leitinho vai, tá? Tá bom, meus amores? Vocês vão ficar muito felizes! Só pra lembrar, só quem tem acesso ao Clube do Aroma são as alunas do Clube do Aroma, que tá... aliás, só quem tem acesso. As alunas do curso de Cheesecake, da Cheesecake Fantástica, tá? Pelo menos, por enquanto. Sempre só as alunas, tá, gente? Não tem a menor possibilidade. Não adianta você vir no meu direct ficar pedindo aroma. Não tem a menor possibilidade. Sempre vai ser aluna. Porque quem tá aqui, quem sabe usar, quem vai ser orientada. Não temos nem previsão, nem ideia de vender fora do grupo de alunas. Talvez... Se por alguma razão a gente não esgotar o pedido, aí eu vou para outros cursos para quem tem interesse. Mas é só neste caso, se não esgotar. Mas assim, leitinho... Sente esse cheiro, Maurício? Tem. É leite? Tô passada, e um gostoso. Milk flavor. Não, e é leitinho. Gente, eu não gosto de cheiro de leite, tá? Desde de pequena. Mas esse tá assim, cheiro de leite em pó. Passada. Me contem o que vocês acharam. Nossa aula já tá muito longa, mas acho que já deu pra ter uma ideia. Eu só tô querendo provar, peraí. Um minuto. Prometo que já acabo. Manteiga, tá? Vocês não vão embora, né? Vai colocando aí o que vocês acharam. Comenta. Me diga. Eu gosto de saber. Eu gosto quando vocês gostam. Eu fico feliz. Já tinham feito algum tipo de teste de aromas desse jeito? Me contem. Deixa eu pegar minha pipeta. Vão contando aí que eu vou fazer o de manteiga, tá? O Maurício tá me olhando com uma cara, gente. Vocês não sabem as caras que ele... Melhor... O Maurício parece aqueles... Sabe aquele tipo de pai que te reprova com o olhar? Ele faz assim... De tipo... Chega, acaba essa aula. Não quero acabar. Me deixa ser feliz. Chato, ele é muito chato, gente. Chato, velho. FL. Tá, peraí. Me contem. Eu já vou conversar com vocês aqui no chat. Calma aí. Manteiga. Ai, gente. Esse daqui é o que eu coloco na base biscoito, tá? Esse aqui vai. Esse vai. Ele traz um aroma de manteiga bem gostosinho. Vamos ver. Curiosa. Vamos ver.
Não falei? Ele traz um sabor de leite. Mas o outro... esse aqui é mais gostoso ainda, muito mais. Muito mais. Então tá. Tem um novo favorito. Então já temos 5 sabores garantidos no nosso clube de aromas na primeira caixa. Que é o de iogurte, o de cream cheese, iogurte cream cheese, leitinho. Temos manteiga e espéculos, tá? Por enquanto são esses 5. De repente a gente pode até conversar se vai interessar doce de leite. Eu ainda não testei, tá? Mas aí a gente pode conversar, falar sobre isso, ok? Minhas queridas, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Eu certamente amei, tá? Porque eu amo a minha profissão real. E espero que vocês tenham aprendido como criar camadas de sabor. Desde a composição do creme até a combinação de aromas que você coloca para compor o sabor desse creme, tá? Sim, ó, a Denise está perguntando, o clube de aromas é somente para as alunas do cheesecake, das tortinhas do leite condensado? Ainda não, porque o que acontece? Se tiver muita gente, entrou muita gente já no curso da Cheesecake Fantástica, e dependendo do número de pessoas interessadas, eu não consigo, gente, fazer isso funcionar para muito mais gente do que a gente tem aqui pensado. É um certo número de alunos, e não são muitas alunas, mas para as alunas do curso da Cheesecake Fantástica, porque eu estou trazendo os aromas para o curso, para as receitas do curso, por enquanto é só com elas. Isso funcionando, a gente vendo como é que vai, a gente sim, mais para frente, o ano que vem, tem sim a ideia de trazer para as alunas dos outros cursos. Eu não consigo fazer isso agora, entendeu? É isso, Denise. Não consigo fazer agora, porque somos aqui poucas pessoas trabalhando. Então não é possível. Mas, o ano que vem, sim, ok? Até porque vocês dos outros cursos não têm necessidade desses aromas. É porque vocês querem, né? Eu sei. E eu quero que vocês tenham. Mas nas receitas do curso, com os aromas que vocês já têm, né? Que são os comuns da confeitaria, vocês já conseguem fazer tudo o que tem nos cursos. Esses daqui, com essas novas receitas, eu preciso disponibilizar, facilitar o acesso de novos aromas. Então aproveitei para fazer esse teste com um grupo menor. Mais para frente, dando tudo certo, a gente abre, porque tudo é teste, tá, gente? A gente nunca fez esse clube de aromas. Tudo é teste, vamos ver, né? Como é que funciona, como é que vai se as pessoas realmente querem, tá bom? Então aguenta um pouquinho aí, mais para frente a gente traz também para os outros cursos, dando tudo certo, tá? Vamos ver. Aguenta firme aí, Lara. Manteiga para torta holandesa, exato. Ô, Simone, que pena que você tá boiando aí, muita chuva. Não vejo a hora de estar no clube. Doce de leite, olha isso. Sim, Cristina, vou vender os aromas para as alunas. Quero tudo. Ana. Marca do aroma de leitinho. Não, gente, isso aqui é da indústria, não tem marca. Não tem marca para vocês. Não tem, vocês não vão encontrar por aí. O que eles vendem, o mínimo, depende. Tem alguns que são 5 quilos, outros são 12 quilos. Percebe? Então, por isso que a gente vai fazer, porque fora de um grupo de compra não tem como, tá? Mostra a embalagem. Mostro. Ó. Tá? Não tem, gente. São empresas que trabalham com a indústria, tá? Fornecem aromas em grandes quantidades. Você não consegue comprar um potinho. Tá? E tem que pagar à vista. Assim, por isso que, gente, é real. Você querer comprar sozinho não funciona. Nossa, meu nariz agora desandou a coça. É muito aroma, tá? Eu sou uma pessoa alérgica. Então, acho que agora deu uma despertada na rinite aqui. Deixa eu ver. Que mais? Que bom que vocês gostaram. Ruth,
ela falou que queria muito o show das tortinhas. Vai ter que esperar mais um pouquinho, tá? É só pra mulherada da Cheesecake. Mas mais pra frente, vamos ver. A Docibel tá perguntando onde eu deixo meu nome. Meus amores, vocês que são alunas da Cheesecake Fantástica, entra no grupo do Telegram. É ali que, segunda-feira que vem, eu vou começar a conversar com vocês. Eu já vou ter tudo isso cotado, vou começar a ver qual é o interesse nos aromas e a gente chegar, né, no número de pessoas interessadas. Aí a gente já tem tudo bonitinho, tá? Ótimo. Não consegui entrar no de cheesecake. Ainda. Queria saber qual ingrediente de origem animal tem no granulê da Melkin. Ju Gotardo. Tem laca. Você acredita que eles usam laca? Que coisa ultrapassada. Laca de origem animal? Exato, usa o inseto. Ai. Dá para entrar para o clube em outubro. Não entendi a sua pergunta, Cristina. A gente vai começar agora em outubro a justamente organizar essa compra coletiva, tá? Pode ficar tranquila. Entra para o grupo do Telegram, que ali a gente vai conversar sobre tudo, tá bom? Inclusive outros que eu testar e tal, que eu achar que cabe, eu trago para vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido de verdade. Fale, Maurício. Vamos colocar no Instagram, tá? Podem parar, corações, compartilhar. Maurício que tá de anjo de vocês hoje. Anjo, Maurício, tava aí dormindo durante a aula. Maurício é aquele aluno que senta na frente e dorme, gente, juro. Eu tenho vontade de jogar uma coisa. Acorda. É o seguinte, ele falou que vai deixar no Instagram essa aula gravada, porque foi muita informação. Vai deixar gravada, mas ele pediu para vocês, assim, com esse amor no coração, ir lá comentar. A gente vai salvar essa aula e você vir aqui comentar nos comentários, né, aqui embaixo, colocar o que você achou, o que você aprendeu, o que você mais gostou, o que você gostou, que você até queria, mas eu não mostrei de repente alguma coisa. Se você ficou confuso e quer uma explicação melhor sobre alguma coisa, manda a sua dúvida, tá? Coloque os seus comentários e eu vou adorar ver que você tá curtindo aprender sobre confeitaria vegana, assim, ó, na prática. Vocês viram a minha cara, né? Não perca a próxima aula, porque eu tenho sabores que eu estou ansiosíssima para mostrar. E a que horas? Quinta-feira, às 19 horas, agora é quinta-feira. Eu estou ansiosíssima, porque assim, essas são aulas que eu não vou aqui fazer. Essas aulas a gente vai gravar e elas vão entrar gravadas, tá? Mas eu já vou mostrar e as receitas vão estar lá também já semana que vem, então vocês não vão ficar esperando a aula gravada. Mas não tem como eu fazer 4 cheesecakes aqui, explicar tudo, a gente ficaria muito tempo. Então essas aulas vão ser gravadas e vão entrar na plataforma para vocês, mas as receitas já vão estar lá semana que vem, tá? Com a lista de fornecedores e tudo bonitinho, vocês vão gostar, tá bom? E se você ainda não entrou, meu amor, sério, entra. Os cheesecakes são as tortas que eu comecei, elas são muito práticas, você consegue fazer várias de uma vez só, você congela. Você tem produto à pronta entrega, você não precisa estar na cozinha para pegar encomenda. Você pode deixar pronto. Isso significa que você pode se dedicar. Em novembro, outubro você aprende, você está ali praticando. Em novembro você está produzindo, em dezembro você vende. Novembro, dezembro ali, aquela, né? Tem aquele um mês da metade de novembro a metade de dezembro, você está vendendo. Eu já fiz isso muitas vezes. Aí você não chega morta de canseira, você não chega acabada, tá? Lara, mas eu vou precisar de um congelador para pôr. Você, como várias alunas, se você começar já, até lá você já com as próprias tortas, com as próprias cheesecakes, você compra o seu freezer, tá? Real. Eu não tenho nenhum, nem dois, são vários casos de alunas nesses anos todos. Então, vem, aproveita. Até domingo, ainda está com este desconto, tá? Domingo? Ah, gente, até domingo, já tá aí, né? Já é terça-feira. A gente vai deixar esse desconto até domingo. Ainda não tá no preço cheio. Vem,
que depois vocês ficam me pedindo, eu perdi desconto. Venha, tá? Não perde. E não perde a aula na quinta-feira, tenho certeza que você vai gostar muito. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faço aqui, a minha bagunça, né? Na cozinha, mas ela é muito gostosa e é como brincar, gente. Isso aqui é uma brincadeira de criança. Ó, um beijo, bom descanso e a gente se vê na quinta-feira.